a gravação, que eu não estou conseguindo. Pronto, João, acho que vai começar a gravar. Espera aí, só um minutinho. Então, começamos a gravar, professor. Pode abrir oficialmente. Gravar, né? Ok, então, bom dia a todos, né? Estamos, a partir de agora, iniciando a sessão de defesa de monografia de João Vitor de Azevedo Felizardo Cantanhede, nesta manhã do dia 13 de janeiro de 2022, né? Compõe as bancas a professora Jaqueline Alves da Silva Demetrio e o professor Hugo de Assis Passos. Né? João Vitor, você tem de 20 a 30 minutos para fazer a defesa do seu trabalho, de 20 a 30 minutos. Agora são 9 horas e 47 minutos. Tá? Boa apresentação, boa defesa, um bom trabalho, e ao final você vai ser inquirido pela banca. Certo? Certo. Então, eu te passo a palavra, você pode iniciar a sua apresentação. Tá certo, obrigado, professor Marco. Bom dia a todos. Eu queria agradecer desde logo a presença do senhor, professor Marco, bem como a da nobre banca, na presença da professora Jaqueline Demétrio e do professor Hugo Passos. Pois bem, o meu trabalho de conclusão de curso, ele tem o seguinte título: A busca pelo equilíbrio contratual, a viabilidade do dever de renegociar no ordenamento jurídico brasileiro. E a partir dele nós vamos iniciar essa apresentação. Em um primeiro momento, é necessário delimitar qual é o problema de pesquisa aqui enfrentado. Nesse caso, o problema de pesquisa é o seguinte: seria possível reconhecer o dever de renegociar no ordenamento jurídico brasileiro? A razão para a escolha desse tema se deu pelo fato de que, no momento atual em que vivemos, com relações humanas extremamente aceleradas por conta das mudanças tecnológicas que são contínuas, isso acaba por afetar também a lógica contratual, de forma que uma série de imprevistos, uma série de eventos, eles podem vir a afetar o contrato e causar um desequilíbrio, que, em regra, ele vai ser um mal que vai prejudicar a relação negocial ali estabelecida. Portanto, a partir da análise desse instituto dever de renegociar, é possível pensar numa forma de solução a esse problema. Mas antes disso, é necessário que sejam desenvolvidas as balizas necessárias para que seja possível o seu reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Então, daí nós temos a importância desse trabalho. No desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o método empregado foi o dedutivo. O método dedutivo, ele diz respeito à necessidade de tomar premissas gerais para, a partir daí, desenvolver uma linha de raciocínio que vai ser aplicável aos casos particulares. Então, a partir de uma análise da teoria geral dos contratos, com foco na principiologia e depois em alguns mecanismos de solução do desequilíbrio contratual previsto no nosso ordenamento, nós podemos chegar à questão do dever de renegociar e, a partir disso, compreender como ele pode ser aplicado no direito brasileiro e, consequentemente, nos casos concretos. Então, daí o método dedutivo. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizadas algumas técnicas, com especial ênfase nas técnicas de pesquisa descritiva e bibliográfica. A pesquisa descritiva, como o próprio nome dá a entender, ela busca analisar, minudenciar o objeto de estudo, qual seja, é o dever de renegociar, no caso em questão. E, a partir disso, extrair seus principais caracteres, suas principais nuances e desenvolver o trabalho com esse objetivo. E, em seguida, nós temos o método, a técnica chamada pesquisa bibliográfica. Quer dizer que, durante a realização deste trabalho, foram utilizados como base para realizar esse estudo artigos, periódicos, livros, revistas e etc. A partir de todo esse conhecimento já pré-existente, foi possível realizar este trabalho de conclusão de curso. Em seguida, e aqui é um dos pontos centrais da apresentação, nós temos alguns objetivos a serem alcançados a partir de minha fala. O nosso objetivo geral vai ser analisar a viabilidade do dever de renegociar enquanto solução ao desequilíbrio contratual, que, como já foi abordado de uma forma bastante introdutória, é um mal que, infelizmente, ele é bastante presente, por inúmeras razões, mas, sobretudo, por conta da dinamicidade das relações contratuais hoje em dia. E, a partir disso, é necessário pensar em novas formas, com especial ênfase no dever de renegociar, para que seja possível superar esse quadro.
E, feita essa premissa geral, nós temos objetivos específicos que devem ser abordados, tais como a compreensão da epistemologia contratual, a teoria do conhecimento acerca desse instituto jurídico, com especial ênfase na principiologia dos contratos, que será bastante importante para que seja alcançado o objetivo principal. Em seguida, nós temos a questão da revisão ou resolução por onerosidade excessiva como uma técnica que já existe no nosso ordenamento jurídico para superar esse mal, mas que encontra certas limitações que impedem que ele abarque um número maior de casos, e isso vai ser desenvolvido ao longo deste trabalho. E, por fim, nós temos a aferir a existência do dever de renegociar em nosso ordenamento jurídico, para que seja possível verificar as possibilidades de sua aplicação, os seus principais caracteres e algumas questões, sobretudo ligadas a um conteúdo polêmico, algumas dúvidas e aos pressupostos negativos para sua aplicação. Pensando nisso, a partir desses objetivos, o trabalho ele fica delimitado a partir de 3 momentos, cujos títulos são os seguintes: o contrato e suas principais nuances. Nós vamos falar sobre principiologia contratual, a epistemologia envolvendo essa figura, os mecanismos de enfrentamento ao desequilíbrio contratual em nosso ordenamento jurídico, em que será abordado com especial ênfase a resolução ou revisão por onerosidade excessiva e suas limitações. E, por fim, nós temos o dever de renegociar, enquanto essa solução proposta ao desequilíbrio contratual, que será, enfim, o cerne da apresentação. Pois bem, o contrato ele pode ser definido, em um primeiro momento, como o ajuste de vontades entre 2 ou mais sujeitos, tendentes a modificar, extinguir ou criar direitos. Essa é uma concepção clássica que vigora desde as codificações romanas, na época principalmente em que o direito era pautado por um viés muito mais individual, voltado à realização dos interesses dos sujeitos ali envolvidos, do que por um viés coletivo. Então, nesse contexto, faz sentido que o contrato ele tenha essa definição. Porém, com o passar do tempo, e eu digo com especial ênfase no contexto brasileiro, tendo como marco a Constituição de 88, o contrato ele já não é mais visto dessa forma tão individualista. Em verdade, essa nova Constituição ela propõe um viés social do contrato, de forma que, ao mesmo tempo que as pessoas estão realizando seus interesses, elas devem também trabalhar para que sejam realizados os interesses sociais, os interesses da comunidade na qual esses sujeitos estão inseridos. Então, nesse contexto pós-88, como será abordado posteriormente com maior ênfase, tem-se uma maior valorização da chamada função social do contrato, que eu vou abordar com maior propriedade logo. Em seguida, depois dessa breve definição, dessa contextualização, nós temos que verificar a chamada principiologia contratual. E por que é importante estudar esses princípios que circundam o contrato? Porque até bem pouco tempo atrás, conforme a própria doutrina clássica asseverava, os princípios eram tidos como norma subsidiária. Eles não tinham a mesma importância que eles têm hoje, na medida em que, novamente, tomando como paradigma a Constituição de 88, os princípios eles passam a ter uma importância tão grande quanto as regras. A única diferença vai se dar ao modo e à forma de aplicação no caso concreto. Ou seja, torna-se bastante relevante a compreensão da principiologia contratual nesse momento. E dessa forma, em se tratando dos contratos, nós temos a seguinte divisão: os chamados princípios clássicos e os princípios contemporâneos. Os princípios clássicos eles existem desde a época das codificações romanas e foram se desenvolvendo ao longo do tempo, tanto que perduram até hoje, e ao lado deles nós temos os princípios contemporâneos, que buscam, de certa forma, relativizar esses princípios clássicos. O princípio da autonomia da vontade, que é um desses princípios ditos clássicos, ele entende a noção de que, durante a realização do contrato, as partes elas são livres para ajustar seu conteúdo, para decidir exatamente o que vão negociar e com quem vão. Portanto, é uma norma que valoriza a vontade humana, ou seja, o poder dos sujeitos de regular seus interesses, de modo a viabilizar as relações jurídicas. Por isso, não se pode excluir totalmente essa norma do nosso atual contexto. E relacionado a isso, se eu tenho a liberdade de contratar, se eu posso escolher com quem eu posso contratar, consequentemente, por conta da força obrigatória dos contratos,
eu não posso simplesmente deixar de cumprir aquilo que está estabelecido, porque não me foi obrigado. Eu trabalhei, conversei com a minha contraparte para que a gente pudesse estabelecer cláusulas que fossem de acordo a ambas. E por isso, em regra, e isso é bastante importante focar, eu não vou poder, só pela minha vontade, alterar ou extinguir aquele contrato, aquela relação jurídica contratual. E dito isso, nós temos os chamados princípios contemporâneos, que têm uma especial importância no Brasil, pós-Constituição de 88, e que vieram influenciar o Código Civil atual. Dentre eles, nós temos o princípio da função social do contrato, que quer dizer que o contrato, estando inserido numa comunidade, ele deve atuar de modo a não apenas beneficiar os sujeitos ali envolvidos, mas também a comunidade em que ele está, trazendo proveito aos demais sujeitos que não apenas os envolvidos na relação jurídica contratual. E isso é um paradigma que vai nortear o nosso direito civil contemporâneo. Além disso, nós temos a chamada boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela traz consigo um modelo de comportamento que os sujeitos eles devem adotar desde a fase pré-contratual e após a conclusão desse contrato, no sentido de que as partes elas devem agir com lealdade, probidade, honestidade, informando uma outra de eventos importantes que podem influenciar o paradigma contratual. E a partir disso, tem-se uma maior confiança, uma maior estabilidade dessa relação jurídica. Portanto, o que se tem a falar acerca desses princípios contemporâneos é que eles não eliminam os princípios clássicos, mas que, em verdade, eles os relativizam e os conformam, visando um objetivo social. Em sequência, a partir disso, nós temos a problemática do desequilíbrio. O desequilíbrio contratual superveniente, em regra, ele afeta negativamente o contrato. E a partir disso, nós temos algumas soluções interessantes que já existem no nosso ordenamento jurídico. Mas para compreender isso, é necessário pensar em algumas teses que foram aplicadas até que se cheguem a essas soluções, e em especial a ênfase à revisão ou resolução por onerosidade excessiva. A primeira tese empregada foi a chamada tese da quebra da base objetiva do negócio jurídico, que é aplicada no direito do consumidor e exige tão somente que haja o desequilíbrio contratual para que seja possível falar em revisão ou resolução do contrato. Embora seja aplicada no âmbito consumerista, no âmbito civil já é diferente, ela não se aplica, até porque os microsistemas eles são distintos. Depois disso, nós temos a chamada teoria da revisão ou resolução por onerosidade excessiva. O que é isso? Havendo um desequilíbrio contratual, para que seja possível revisar ou resolver meu contrato, não faz necessário apenas que eu diga que há aquele desequilíbrio, mas eu tenho que demonstrar também que há uma nítida desproporção que me causou um prejuízo, por exemplo, e, em consequência disso, a outra parte passou por um enriquecimento, ela teve um benefício a partir desse desequilíbrio. Então, vejamos que esses requisitos são muito mais rigorosos do que a tese da quebra da base objetiva do negócio jurídico, que, como já dissertamos, ela se aplica somente ao direito do consumidor. Em seguida, com especial ênfase agora na revisão ou resolução por onerosidade excessiva, nós temos alguns de seus requisitos essenciais, que se aplicam essencialmente nos contratos de longa duração, de prestação continuada. Entre eles, nós temos o fato extraordinário e imprevisível, que a doutrina compreende como sinônimos, em sua maioria, e que quer dizer, em síntese, é um acontecimento superveniente que não estava no curso normal daqueles eventos, mas que acaba por recair sobre aquele contrato, aquela relação jurídica contratual. E em seguida nós temos os dois principais que caracterizam esse instituto. A excessiva desproporção para uma das partes, ou seja, um dos sujeitos acabou extremamente prejudicado a partir desse evento extraordinário e imprevisível que incidiu sobre o contrato. Ou seja, ele teve um prejuízo. E em seguida, nós temos a questão da extrema vantagem para a contraparte. E nisso, essa teoria se torna cada vez mais rigorosa, porque além de eu ter que provar que eu tive um prejuízo, a contraparte, ela tem que ter um benefício, tem que ter, pode ser um acréscimo patrimonial, por exemplo, para que eu possa lançar mão desse instituto. Então, nós temos pelo menos 3 requisitos bastante importantes para a aplicação dessa tese. Ocorre que a teoria, ou melhor, o instituto da revisão ou resolução por onerosidade excessiva,
ele encontra determinadas críticas e limitações que impedem de ser melhor utilizado no contexto do direito brasileiro. A principal delas é que, pelo fato de exigir uma ação própria, uma ação judicial, para que seja possível manejar a revisão ou resolução daquele contrato, nós incidimos na barreira do judiciário, porque, infelizmente, apesar de termos um comando constitucional que pauta o nosso judiciário na questão da celeridade, no direito à duração razoável do processo, infelizmente o contexto brasileiro é outro. Ele é um contexto em que o processo judicial ele é caro e moroso. Então, pode ser que eu ajuize essa demanda e no curso dela, pelo fato de não haver uma conclusão num prazo minimamente razoável, os prejuízos podem ser agravados para a parte que está prejudicada. Então, daí nós temos uma limitação. A segunda diz respeito ao preenchimento desses requisitos. Porque, vejamos, esses requisitos já são rigorosos por si só. E alguns deles, com o passar do tempo, só ficaram cada vez mais difíceis de preenchimento no caso concreto. Como, por exemplo, o fato extraordinário e imprevisível. Antigamente, em tempos mais remotos, eu poderia dizer perfeitamente que alguns fenômenos da natureza e alguns fenômenos econômicos como inflação, eles são ou foram eventos imprevisíveis. E a partir disso eu poderia usar essa teoria. Porém, com o advento da tecnologia e outros tipos de mudança, esses eventos eles passam a serem previsíveis. Então, o número de situações que se englobam nessa categoria é cada vez menor com o tempo. Então, exigir isso de uma forma tão rígida do contratante me parece um ônus muito grande a ser preenchido no caso concreto. E, além disso, critica-se muito a questão da extrema vantagem para a contraparte, porque se o intuito é preservar o equilíbrio contratual, não seria mais interessante pensar numa solução pautada a partir desse desequilíbrio, não sendo necessário verificar esse requisito, que parece para a doutrina majoritária excessivo. E, por fim, nós temos a questão do advento da lei da liberdade econômica, que veio, ao menos com esse objetivo, de facilitar as relações jurídicas, de dinamizar esse conteúdo. E, a partir disso, ela traz como norma a questão da excepcionalidade ainda maior do Instituto da Revisão ou Resolução por Onerosidade Excessiva. Então, a partir disso, a partir dessas limitações, nós temos que esse instituto, apesar de importante e, sim, tem utilidade, ele já não é o bastante para suprir as eventuais necessidades de um grande número de casos concretos que até hoje permanecem sem solução. E, a partir disso, nós podemos chegar ao ponto nodal desta apresentação. Diz respeito ao dever de renegociar enquanto solução para essa questão, para essa problemática do desequilíbrio contratual. E o que seria esse dever de renegociar? Seria uma conduta pautada na boa-fé, pela qual as partes, a partir do momento em que elas se deparam com desequilíbrio contratual, antes de pensar em soluções extremas, como o manejo da ação judicial de revisão ou resolução por onerosidade excessiva, ou mesmo a indesejada resolução do contrato, elas dialogam entre si para que, através de um sistema de propostas e contrapropostas, elas possam achar um denominador comum e, assim, preservar aquele contrato que ali existe. Então, veja que é uma solução que prima pelo consenso como a sua base maior, como seu fundamento principal. E é interessante porque, apesar dele não ter uma expressa previsão no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos alguns casos de países que já aplicaram essa norma e que têm ela positivada em seus códigos civis, como, por exemplo, a República Tcheca e a Romênia, nos quais as normas têm como nota de similitude a questão do dever de renegociar como antecedente lógico a qualquer tipo de ação posterior, a ações mais drásticas, como ações judiciais e a indesejada resolução contratual. E nesses modelos, foi perfeitamente possível observar que houve uma grande efetividade desse comando. E em nosso ordenamento jurídico pátrio, e aí eu afirmo, ou melhor, reafirmo, que apesar de não haver uma norma expressa, mas já existem todos os componentes necessários à sua aplicação, de forma que, sendo a Constituição de 88 pautada por um viés social, de modo que o contrato ele exerce finalidades importantes, e que por isso ele não pode ser meramente resolvido ou alterado por conta de um contexto problemático como é o desequilíbrio contratual, então nós temos o seguinte, que seria interessante que as partes chegassem, a partir do consenso, a partir do diálogo, a uma solução que beneficiasse a todos. E a partir disso, nós temos a questão da boa-fé objetiva,
que, como já foi falado, ela estipula um padrão de comportamento a ser seguido pelos sujeitos envolvidos, de modo que elas devem agir com honestidade, com probidade, e, nesse caso, a conduta do dever de negociar, ela se pauta justamente nisso, em uma conduta desejada para que a própria relação contratual ela se estabilize, que ela seja mantida com confiança, com celeridade e com transparência com os sujeitos envolvidos. Então, a partir disso, nós podemos pensar em algumas das vantagens, sobretudo em relação à resolução ou revisão por onerosidade excessiva, sendo que a principal delas é a desnecessidade de uma ação judicial para que você possa falar em renegociação. Porque, nesse caso, como já foi falado, a ação judicial de revisão ou resolução por onerosidade excessiva, ela geralmente é cara e não é célere. E no caso do dever de renegociar, nós temos uma solução prática, rápida e que pode muito bem suprir todos os componentes desse instituto que foi anteriormente mencionado, sem as suas desvantagens. Além disso, nós temos que pensar também que há um privilégio da autonomia da vontade. E nesse ponto eu recordo, a autonomia da vontade ela não foi eliminada, mas sim relativizada e conformada para uma finalidade social. Então, nesse caso, valoriza-se, ao invés de um magistrado, um terceiro intervir naquela relação jurídica contratual, que os próprios sujeitos cheguem a uma solução. E a partir disso, o vínculo ali existente, a confiança que num primeiro momento foi abalada, ela pode ser reestabelecida e fortalecida a partir desse sistema de propostas e contrapropostas. Porém, para evitar a banalização do Instituto, temos alguns pressupostos negativos, ou seja, algumas situações em que ele não poderia ser utilizado, como, por exemplo, na situação em que o sujeito que o suscita ele está em mora, e a mora, como eu devo lembrar, é um cumprimento imperfeito ou não cumprimento da prestação a que incumbe. Então, nesse caso, não se pode falar em renegociação, porque estaria se protegendo um sujeito que nitidamente está de má fé. Ele encontraria uma forma, nesse caso, de burlar a confiança e lealdade e só protrair o cumprimento da sua parte na obrigação. Então, nesse caso, não se aplicaria o dever de renegociar. E em alguns casos também, que a desproporção seja tão grave e que demande muito tempo, que as partes demorem para que entrem nesse dever de negociar, o prejuízo ele pode ser bastante latente. Então, a partir disso, ele não seria interessante. E, por fim, nós temos a questão do inadimplemento do dever de renegociar. E aí nós temos dois contextos. Caso esse dever esteja expresso no contrato ou não, caso ele seja uma cláusula contratual, nós vamos ter uma situação que é resolvida a partir da responsabilidade civil contratual, com a constituição do sujeito que o descumpriu, seja porque abandonou as negociações ou negociou de uma forma que não denote seriedade, ou, ainda assim, no cenário mais grave, recusou-se de forma injustificada a ingressar na renegociação. E a partir disso, ele pode ser constituído em mora, e a partir desse momento surgirem algumas de suas consequências, tais como a incidência de juros, correção monetária, etc. Ou, no caso específico em que esse dever não está previsto no contrato, e verdadeiramente ele não precisa, porque ele já é extraído do próprio ordenamento jurídico brasileiro, como já foi abordado anteriormente, resolve-se a partir da responsabilidade civil extracontratual, com a delimitação do dolo ou culpa, a análise de se houve uma conduta, se houve prejuízo e se há um nexo de causalidade. Embora, nesse caso, como a temática ainda é muito incipiente, a doutrina vacile ainda para delimitar. Mas é interessante perceber que os pressupostos para o dever de negociar, eles já estão aqui no nosso ordenamento jurídico, ele é passível de aplicação no caso concreto. Por fim, dito tudo isto, nós podemos concluir que, nesse nosso contexto atual, essas soluções que já existem, como a tese da resolução ou revisão por onerosidade excessiva, elas já não são mais suficientes para solver a questão do desequilíbrio contratual do modo como ele se apresenta hoje. E que, em consequência disso, respondendo ao problema de pesquisa, é sim possível reconhecer o dever de renegociar no ordenamento jurídico brasileiro, que há toda uma fundamentação teórica e legal possível para que ele seja efetivado, e ele deve sim ser incentivado, até porque é uma solução barata, em regra, rápida, e que te permite uma maior celeridade e manutenção da confiança na relação contratual.
possibilitando assim a superação do problema do desequilíbrio. A partir do que foi falado, as principais referências que foram utilizadas no decorrer deste trabalho foram essas, com especial ênfase no professor Anderson Schreiber, que daí surgiu a questão do dever de renegociar. E, por fim, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado a todos que estão presentes. João Vitor, então, parabéns pela sua exposição, né? Obrigado. De agora em diante, você vai ser inquirido pela banca, certo? Aí você vai responder as questões, os questionamentos aí. Professora Jaqueline, com uma palavra. Ai, meu Deus, que coisa, hein? Toda vez inicio. Mas eu acho que vai ficar fácil hoje. Muito fácil, viu, professor Marco e Hugo? Não sei se vocês vão compartilhar com o meu pensamento, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, professor Marco e Vitor, tá? Para mim é sempre uma honra estar aqui com esses dois nobres colegas, que tem sido um prazer fazer banca com vocês, diante não só do conhecimento, mas também da amizade. E João Vitor, fechando com chave de ouro, João Vitor, seu curso de Direito. Para mim, é muito importante e fácil, né? Avaliar o aluno que já passou por mim. E João Vitor, mais de um ano, né, João Vitor? Já fez artigos comigo, já trabalhamos juntos, enfim. Então, e aqui, João Vitor, quando eu estava lendo o teu trabalho, e agora na tua apresentação, principalmente na parte final, eu disse, meu Deus, João Vitor, isso aí poderia caber uma vertente em direito do trabalho, até porque eu inicio lá com princípios, falando de pacta sunt servanda e tal, várias colocações que tu fizeste aqui, eu me lembrei de algumas aulas minhas, eu disse, nossa, estou com ciúme, viu, João Vitor? Mas, querido, eu achei não só a tua apresentação, mas o teu trabalho de texto como um todo, tanto que eu tenho pouquíssimas anotações feitas aqui para fazer consideração, tá? Eu achei muito bem escrito, a tua apresentação muito segura, muito competente, só elogios para você, tá? Então, o tema é bom, o tema é pertinente, né? Então, eu tenho, assim, um mínimozinho de consideração a fazer, apenas para depois você entregar aí na perfeição, tá, João Vitor? Então, com relação ao teu trabalho escrito, estou com ele aberto aqui, vou logo voltar aqui só para o resumo. Eu acho que os professores já ficam esperando eu fazer isso, né? Mas eu vou deixar o delineamento, assim, mais carinhoso para professor Hugo, que eu acho lindo quando ele faz essas considerações. E aí, nesse teu resumo, o teu resumo está correto, né? Não vou dizer que está incorreto. Porém, a forma como você colocou o texto do resumo, ela pode ser melhorada, João Vitor, para começar o começo, né? Então, você iniciou com o objetivo aqui. Então, remaneja, né, o conteúdo que aqui está. Então, nós podemos apresentar o tema, dizer a sua importância, os seus objetivos, né? A forma de como o trabalho foi estruturado, a sua metodologia, a sua conclusão de uma outra forma, né? Talvez uma visão de revisão de língua portuguesa faria esse ajuste, tá bom? Porque todos os elementos estão aqui, né? Bem como na tua introdução, tá? Achei maravilhosa, inclusive,
tá? E por todo o texto, tá certo? Tua redação é muito boa, tá? Eu vejo que o conteúdo essencial está presente. Faria, assim, um pequeno ajuste, mas, assim, eu ainda não vi. O professor Hugo vai fazer essas mesmas considerações de uma forma mais elegante, porque ele tem toda essa finesse. Então, entre o título e o subtítulo, aqui no capítulo 2, eu acho que merecia você fazer um pequeno desenvolvimento, tá? E, diante de todo o texto, eu observei que é algo que é contundente, né? Não só em você, mas em outros alunos. A questão excessiva, né? Eu sei que é importante, é fundamental, é essencial, você, num trabalho de conclusão de curso, aliás, em qualquer tipo de trabalho, referendar de onde você buscou, né, as informações para a sua pesquisa, mas a gente fica preocupada com a pessoa, né, do escritor. Onde está João Vitor no seu trabalho? Então, ele está, vamos dizer assim, um pouco, não é que seja demais, mas que faltou, entre as citações, tá? Você desenvolver, se mostrar no trabalho. Cadê o seu desenvolvimento? Cadê você discutindo esses autores, tá? Então, eu senti necessidade disso. E, conforme eu te falei lá no 2 e no 3, né, entre o título e o subtítulo, fazer um pouquinho de desenvolvimento, né? O sistema que você utilizou é o Autor Data, que é o que eu mais gosto e assim, para mim é o que fica mais elegante no texto, então, só parabenizar, tá? E aí, essas questões, elas percorrem por todo o teu trabalho, tá? E fica assim, bem difícil fazer mais considerações, porque o seu trabalho está todo enxutinho, todo arrumadinho, todo quase que perfeitinho, né? Até nas considerações gerais, eu disse, não, pelo menos na fala dele eu vou dizer que ficou faltando isso. E aí, e eu vejo que você também se mostrou no final, e toda essa questão que até professor Hugo, ele chama atenção, que é de você buscar, né, de volta o que colocou lá no resumo e o que colocou lá na tua introdução, né? Se o teu objetivo, se a tua hipótese, né, foi considerada ou não, se você se lembrou disso, de demarcar ela, né? Porque aí seria a confirmação da tua pesquisa. Isso foi colocado na tua apresentação, tá? Então, são essas as considerações que eu tenho a fazer, tá? Eu não vou te fazer nenhuma pergunta. Eu estou muito feliz, não só com o trabalho, mas com a tua própria apresentação. E aí eu vou deixar, caso queira, né, o professor fazer um delineamento maior, ok? Parabéns, João Vitor, pela tua trajetória acadêmica e por você ter finalizado essa trajetória com esse trabalho tão bonito. Muito obrigado, professora. Eu agradeço muito pelas considerações. E com certeza eu vou adequar o trabalho posteriormente. Professor Hugo, a palavra. Bem, João Vitor, bom dia mais uma vez, professor Marcos, professora Jaqueline. Sempre
e não é retórica, é sempre uma satisfação compartilhar esses momentos acadêmicos com os colegas que eu admiro, assim, que são as minhas referências acadêmicas, mas em especial referências humanas, João Vitor. Você está aqui com professores que, de fato, nos inspiram para além dos muros da academia. E o objetivo é sempre contribuir com o teu crescimento, é sempre compartilhar um pouco mais do que de conhecimento que nós temos, não porque somos especiais, mas porque temos um caminhar, né, mais longo, uma trajetória mais longa do que a sua. E na academia, assim como na vida, costumo dizer, você amadurece, né, com acertos, com erros, né? E assim, então, o objetivo dos comentários da professora Jaqueline, do meu, que a professora Jaqueline é sempre muito gentil comigo e elogiosa, eu me sinto prestigiado quando eu ouço falar. O objetivo é, de fato, contribuir. Então, receba as minhas contribuições, ou seja, as minhas observações como genuínas, verdadeiras contribuições com o seu crescimento. Vou começar falando da sua apresentação, João. Alguns aspectos que eu gosto muito. Primeiro, o ato da defesa da monografia é um ato solene. E, como um ato solene, ele tem a sua liturgia. Embora estejamos em mundo virtual, no ambiente virtual, você se preparou para esse ato solene. Isso já me deixou muito feliz. Desde a sua postura até as suas próprias indumentárias, meu amigo. Sua roupa, você está de terno. E eu achei fantástico. Você está se submetendo a uma banca, a um trabalho que você se dedicou, é o momento importante para o seu ciclo acadêmico, pessoal. Então, assim, você veio vestido adequado com a relevância que o momento tem. E isso mostra o seu zelo com os seus examinadores, o zelo consigo mesmo, com o seu trabalho e com esse momento que é tão relevante. Então, é como se a gente se arrumasse para a festa de 15 anos dos filhos, a festa de formatura dos filhos, né? Um jantar importante. Você fez exatamente isso, respeitando a liturgia. Isso, quando eu olhei, já fiquei muito satisfeito. Pode ser formalismo, mas eu gostei muito. Outro aspecto, João, a sua segurança. É notório o domínio da temática, é notório que você organiza as ideias de modo lógico, expõe essas ideias de modo concatenado, de modo que se torna compreensível o que você está falando, o seu início, meio e fim, a sua conclusão. Então, assim, isso demonstra para mim, eu te conheci na academia, o seu avanço, meu amigo, sua evolução, você amadureceu, certo? E eu estava aqui, eu comentei, Jaqueline, com carinho aqui em off, falei, estou de olho aqui num talento. Ela começou a rir, mandei um print aqui e ela começou a rir. Ela falou, tu tem tino para essas coisas. E, de fato, estou diante de uma pessoa que cresceu na universidade, que hoje tem uma postura, e vi um colega advogado, vi um colega promotor, um colega juiz, ou seja, falando na tribuna. Então, é isso que a impressão que você me passou. Mas demonstra conhecimento e também que se preparou para o momento. Então, uma apresentação, para mim, irretocável, tá? Nesse aspecto, então achei muito bom. E agora eu vou fazer algumas considerações do trabalho, rapidamente também, para não cansá-los, porque é importante, esse é um momento solene e importante que nós precisamos apontar. Eu corroboro com o que a professora Jaqueline falou, Vitor, em relação ao seu resumo, João Vitor, em relação ao resumo. Tem uma observação que Marcelo sempre faz, João, e eu achei legal voltar um passo atrás nos seus agradecimentos. Você faz os agradecimentos aos seus pais, aos seus amigos, ao seu irmão, né? Seus familiares, de modo geral, ao professor orientador, que eu achei
muito bom. Ao Colégio Pequeno Príncipe, mas eu quero que você também te sugerir que você agradeça ao EMA, meu amigo, ao Estado, no caso, uma entidade da administração indireta que contribui remunerando os seus professores, remunerando os administrativos, criando toda uma estrutura acadêmica de excelência para que você possa alcançar essa qualidade que alcançou no dia de hoje. Então, minha sugestão, agradeço ao EMA, a Universidade Estadual, que lhe forneceu um curso superior de qualidade, a partir dos seus professores e da estrutura, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente não vive, né, no mundo imaginário, mas a gente precisa reconhecer. Minha sugestão que faço é essa. O Marcelo sempre faz essa sugestão. Até mesmo porque, a partir de agora, você é um ex-aluno EMA, né? E será um ex-aluno EMA em alguns minutos, e não sei se ainda existem algumas cadeiras. E você carregará uma commodity, uma marca de ser um ex-aluno EMA. O mercado está de olho em você, né? E você tem aí um longo caminho pela frente e carrega essa qualidade. Então, acho que vale a pena fazer o agradecimento. O resumo eu corroboro com o que a Jaqueline falou, ela foi muito feliz nas considerações. E vamos lá para a introdução. Vitor, o teu trabalho é um trabalho científico, né? Isso quer dizer que, a partir de pressupostos objetivos, né, claros, que precisam ser demonstrados por você, entendidos universalmente, você validará as considerações e as conclusões que você chega no trabalho. Então, para que isso alcance esse cenário, você precisa obedecer também umas regras que são universais para todos e que são regras de produção científicas, né? No nosso país temos a ABNT e temos também inúmeros trabalhos de metodologia científica. E aí eu quero te dizer, toda introdução ela tem uma contextualização, um problema, hipótese ou hipóteses, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia. Você pode também colocar a relevância acadêmica e social do seu trabalho também ao final. Você tem isso na sua introdução. Você tem. Só quero destacar que você precisa, e aí eu sugiro que faça isso no depósito final, porque é um parágrafo simples. Um parágrafo deixa o seu trabalho em estado de perfeição, tá? Que é quando você vai lançar o seu problema, tá? Você faz aqui, ó. Você vem aqui e fala o seguinte: logo após, no Brasil existem, página 10, tá? Existem mecanismos jurídicos de enfrentamento ao desequilíbrio contratual. Essas soluções, entretanto, condicionadas ao preenchimento de inúmeros pressupostos. Com isso em mente, urge buscar novas formas de solucionar a problemática do desequilíbrio contratual. Aqui, eu ia sugerir que, feita essa consideração de contextualização e justificação, né, você está justificando, que no Brasil já existem mecanismos de enfrentamento do desequilíbrio contratual, você colocasse o problema. Deste modo, elege-se, levanta-se como problema de pesquisa, é exatamente isso que tem que fazer, como problemas de pesquisa, né? Aí você vem com uma pergunta, sua pergunta, né? É admissível? É possível? Reconhece-se ou não reconhece o dever, né, o dever de renegociar no ordenamento jurídico brasileiro, em nome da busca do equilíbrio contratual? Essa é a pergunta. Ok? Então, um parágrafo. Um parágrafo. Então, antes desse parágrafo ali, dos objetivos, botar o problema. E logo em seguida desse parágrafo, um parágrafo em seguinte, mais 3 linhas, você vai colocar, ou até com ponto continuando, levanta-se como hipótese. A hipótese é o seu ponto de partida, é o seu senso comum, a partir do que você leu anteriormente, ou que vivenciou, ou que você
analisou antes de aprofundar a pesquisa. Então, a sua hipótese me parece que era a seguinte: no ordenamento jurídico brasileiro, há de se reconhecer a viabilidade do dever de renegociação em busca do equilíbrio contratual. Me parece que a afirmação inicial é essa, que você demonstra ao longo do trabalho, e inclusive ressalta muito bem nas considerações finais, dizendo que se confirma a tua hipótese. Só que não está aí na introdução. Então, eu quero que tu coloque isso claramente. Meu problema é possível reconhecer? Em que medida é possível reconhecer o dever de renegociar no ordenamento jurídico brasileiro? E a hipótese é possível, sim, é a afirmação. É possível, né, como instrumento de busca do reequilíbrio contratual, para além das hipóteses tradicionais que nós já temos. Ok? Feito isso também, João, então, o problema objetivo, problemas e hipótese, né? Aí você vai continuar na sua introdução como está normal, aqui, né? Conhecimento, busca novas formas de resolver a problemática, tal. E aí você vem aqui como objetivo, assim, aí vem objetivo geral, é logo o seguinte passo. Com efeito, o objetivo geral do presente trabalho consiste na verificação do cabimento do dever de renegociar. E, logo em seguida, eu queria te sugerir uma inversão. Em vez de colocar a metodologia, você colocar o enfrentamento do objetivo geral passará pela análise de algumas variáveis que correspondem aos meus objetivos, aos objetivos específicos da pesquisa. Aí você vem dizer, a estrutura ficar dividida em 3 capítulos. O primeiro, aí você vai, o segundo, o terceiro, como você já fez. Então, perceba que é uma simples reestruturação. Você vai fazer uma mudança da organização dos parágrafos, nesse ponto. E, logo em seguida, a metodologia. A metodologia vem depois que você falar dos objetivos específicos. Ok? Então, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia. Ok? Então, pronto. Se você fizer isso, meu amigo, você vai estar vai servir de referência para os outros alunos quando eles pegarem seu trabalho na biblioteca de como se estrutura uma introdução de modo perfeito, tá? Então, essas as considerações. Gostei também que você utilizou Autodata, concordo com a Jaqueline, muito bom para leitura. E vi que suas referências, você fugiu dos manuais, você buscou trabalhos trabalhos específicos, né? Não se prendeu aquele apego que nós temos com os manuais, que são muito bons, né? O Tartus tem um manual muito bom, Bruno Mirage também tem manual, mas é um excelente, tem artigos interessantes. Então, diversos civilistas que merecem serem citados e estão aqui no seu trabalho, isso é um mérito e demonstra a profundidade da pesquisa. Então, são essas considerações formais. Eu só quero te fazer uma provocação, tá? Que é a seguinte. Eu acho que no curso da tua pesquisa, João Vitor, nós tivemos no nosso ordenamento jurídico o advento da Lei 14.181 de 2021. Ou seja, ela foi de julho de 2021. Essa lei é a chamada Lei do Superendividamento, né? Lei do Superendividamento. A Lei Cláudia Lima Marques, professora Cláudia Lima Marques, com quem eu tive o prazer de compartilhar aí nos últimos 9 anos, diversos momentos de luta aí em nome dos consumidores, pela OAB, ela na Comissão Nacional lá, e eu também como membro, e eu na Comissão Estadual. E aí, a professora Cláudia Lima Marques foi uma lutadora, né, dessa lei, lutou muito por a lei e foi aprovada. E essa lei fala o seguinte, estabelece um procedimento em sede de juizados especiais, né, de repactuação de dívidas. Então, você instaura o procedimento, um processo, chama-se processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de uma audiência de conciliação, que é presidida
né, por um credenciado, um conciliador, ou até mesmo, se não for treinado, mas alguém indicado pelo juízo, né? E os credores desses indivíduos que têm contratos, né, de diversas naturezas, e, em especial, contratos de consumo. E aí, instaura-se um processo de repactuação de dívida, de renegociação das dívidas, né? E caso não se chegue à repactuação voluntária, se não tiver êxito, o consumidor, a pedido, pode instaurar um processo de superendividamento para revisão, integração e repactuação obrigatória, compulsória das dívidas. Okay? O que é bem interessante. Aí a minha pergunta é, você chegou a refletir sobre esse novo instituto? Me parece que fortalece a tua pesquisa no sentido da existência de um dever de renegociação. E você não precisa buscar fora. E aí, essa é uma observação que eu esqueci de fazer. Quando você faz o estudo comparado, aí voltando para o aspecto formal rapidinho, para eu não esquecer, explique por que você está escolhendo esses países, ainda que seja num parágrafo. Tá? Estou escolhendo estes países por causa de experiências que tiveram anteriores ao Brasil, que servem de parâmetros para análise, né? Esses países são ocidentais, eles são europeus, e estou escolhendo pelo amadurecimento democrático, pelo amadurecimento das instituições, ou seja, explica por que tu escolheu esses dois países aí do trabalho em específico, né? Então, lá você fala também um parágrafo. Vou fazer uma análise comparada com esses dois países por essa razão, por essa razão, por essa razão. Ok? Então, isso também não deixa a escolha arbitrária. O pesquisador precisa expor as suas escolhas, até para que ele possa ser criticado por outros pesquisadores, contestado, tá? E assim se faz ciência. E aí, então, voltando à questão de mérito, a lei do superendividamento me parece estabelecer uma obrigação de renegociação, repactuação obrigatória, né, para as relações de consumo. Então, você tem agora uma fonte nacional, se o direito ele é uno e sistêmico e dialoga entre os diversos institutos, diversos ramos, direito do trabalho, direito civil, direito do consumidor, e a Jaqueline foi muito feliz quando falou, olha, pode ter um recorte desse teu tema voltado para o trabalho. O GOES desenvolveu várias teses durante a pandemia que podem vingar ou não vingar pós-pandemia, mas são institutos civis e o direito civil é aplicado subsidiariamente às normas trabalhistas, né, a legislação trabalhista, naquilo que não trata especificamente. Então, eu acho que a Jaqueline tem muita felicidade, teve muita felicidade quando mencionou isso. Então, a pergunta é, você chegou a tomar conhecimento da lei de superendividamento? Há alguma pertinência entre o seu tema, que estabelece um dever de renegociação, e a repactuação obrigatória, compulsória, da lei do superendividamento dentro do nosso ordenamento jurídico, né? E se você conseguiu visualizar esse link, e uma sugestão que eu faço de reflexão. Mas essa provocação, João, parabéns. Eu concordo com o que a Jaqueline falou ali, entendi a mensagem que ela me passou no início da apresentação ali, eu também fiquei encantado com o seu desenvolvimento, meu amigo, com o seu crescimento, e é motivo de orgulho para todos nós, porque a gente sente que contribuiu com um ser humano, e você é um ser humano especial, um ser humano incrível. Eu conheço você como amigo dos alunos, e eu vejo como você é um cara centrado, equilibrado. Te parabenizo. Professor, muito obrigado pelas considerações, pela observação que foi bastante pertinente. Em relação a essa legislação, há sim um link. Só que o recorte que foi escolhido para a minha apresentação, primeiro, foi limitado para o âmbito do direito civil em geral. Eu não quis abranger, num primeiro momento, o direito do consumidor. E, em segundo lugar, e relaciona-se com esse recorte, com essa nota de pesquisa que foi abordada,
diz respeito ao dever de renegociar numa seara extrajudicial. Ou seja, eu quis fugir da questão, mesmo que seja no juizado, que seja uma norma importante, eu quis sair dessa vertente para abordar outra. A questão de que, ao encontrar esse problema, esse desequilíbrio, eu, por exemplo, junto com minha contraparte, nós vamos sentar, em qualquer lugar, metaforicamente falando, e vamos abordar uma solução que seja mais adequada para nós dois, para os nossos interesses. Então, foi por isso que, nesse momento, resolvi não abordar. Mas, posteriormente, no trabalho de pós-graduação, com ênfase, e eu vejo também muito do direito do consumidor na temática, na lei do superendividamento, aí sim, eu vejo que seria um grande acréscimo ao trabalho que já foi feito. E esse viés seria bastante interessante para esse recorte. Mas, por essas razões, eu decidi não abordar nesse momento. Maravilha, João. Muito obrigado. Professor Marco, parabéns pela orientação, estou satisfeito. Ok, então, João Vitor, parabéns também mais uma vez, né? Acho que todos nós aqui acompanhamos o teu desenvolvimento ao longo do curso, né? Lá você foi meu aluno Civil 1, Civil 2, Civil 3, né? E aí depois também ainda foi monitor, né? E por aí vai, né? Tá, então só te dar os parabéns mais uma vez. Professor Hugo, só por gentileza, só parar só a gravação, né? Só se João Vitor quiser falar mais alguma coisa. Quer falar mais alguma coisa, João Vitor? Eu acho que só reiterar todos os agradecimentos já feitos. Eu fico muito feliz pela orientação do senhor e pela banca examinadora formada pelo professor Hugo, pela professora Jaqueline, e, sobretudo, pelos senhores. Não serem só professores para mim, mas exemplos de educadores, alguém que te inspira para além da sala de aula. E eu agradeço a Deus a oportunidade de tê-los conhecido na faculdade e logo espero reencontrá-los, seja pela UEMA, seja por outras instituições ou na vida profissional em si. Obrigada, João Vitor, Marco, Hugo, vocês também são muito gentis quando falam. Eu queria, assim, agradecer apenas a fala de Hugo, né? Mas com sinceridade e de coração, viu, Hugo? O meu reconhecimento pelo teu profissionalismo e também de professor Marco, que corrobora com o de João Vitor, que é esse aluno que a gente conhece, né? Eu achei relevante, Hugo, essas duas questões, inclusive os meus orientandos, eles estavam devidamente preparados, tiveram toda uma preparação de escolha de vestimenta e tudo. Eu até tenho as fotos do antes e do depois, que eu ainda vou colocar no Instagram, mas quando você vai para uma audiência, você se prepara. Você se prepara não apenas pelo conhecimento, mas também com a indumentária, né? Então, quase ninguém nota, Hugo, quase ninguém fala isso na banca, né? Achei muito bacana você falar sobre isso. E a gente vai anotando algumas questões e na hora de falar, não fala tudo. Essa questão da UEMA, realmente eu tinha anotado e eu acho que ficou faltando a página, porque ficou muito lá embaixo a parte do Educato, aí eu acho que aí ele botou o EMA em cima, só fazendo menção que ele era aluno de lá, então acho que ficou assim. Mas parabéns mais uma vez a ti, ao orientador e ao colega de banca, Hugo. Professor Marcos, se Obrigado, você quiser, eu posso parar aqui para a gente deliberar. O Vitor sai, né, João? Eu vou fazer mais um print aqui. Tá, vamos lá. Estou Agora tentando fazer, mas na hora aqui fica... Estou tentando tirar aqui essa caixa que fica aparecendo para mim bem aqui, mas pronto, agora foi. Beleza, manda aí no nosso Não, aí, WhatsApp. João, eu vou parar a gravação aqui, a pedido do presidente. Deixa eu só ver, deixa eu só, pronto, lá vai. Opa. Eu vou sair da sala, então. Tá ok, pode Parar sair. a gravação. Pronto.